Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, Semeando a Palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 6 de junho de 2025, para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, deixe também um comentário. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal e ative o sino de notificações. Nossa leitura de hoje será 2 Reis, capítulos 16, a partir do versículo 10, o capítulo 17 e o capítulo 18 até o versículo 12. Posteriormente, leremos João, capítulo 12, do versículo 12 a 19. Antes, porém, eu gostaria de orar. Vamos orar? Pai de amor, em nome de Jesus, agradeço ao Senhor por mais essa oportunidade de lermos a palavra do Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha, ó Pai, a nos direcionar nessa leitura. Abra nossa mente, nosso entendimento, nosso coração para receber essa leitura, Pai, e também para que nós possamos entendê-la de uma forma prática para a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos cada dia mais e mais aprender do Senhor para cumprir aquilo que o Senhor quer que nós cumpramos, que está descrito na sua palavra. Em nome de Jesus, Pai, nos dê um entendimento, abra nossa mente e que o Espírito Santo do Senhor ilumine-nos nesta leitura em nome de Jesus. Amém. Vamos para a leitura sem mais delongas. 2 Reis, capítulo 16, a partir do versículo 10. A idolatria de Acaz. Então o rei Acaz foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e, vendo ali um altar, enviou dele ao sacerdote Urias a planta e o modelo, segundo toda a sua obra. Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo o que o rei Acaz tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acaz viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar, chegou-se a ele e nele sacrificou. Queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, derramou a sua libação e aspergiu o sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar. Porém, o altar de bronze que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e o pôs ao lado do seu altar, do lado norte. Ordenou também o rei Acaz ao sacerdote Urias, dizendo: queima no grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da tarde, e o holocausto do rei, e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, e a sua oferta de manjares, e as suas libações. Todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue dos sacrifícios aspergirás nele, porém o altar de bronze ficará para a minha deliberação posterior. Fez Urias, o sacerdote, segundo tudo quanto o rei Acaz lhe ordenara. O rei Acaz cortou os painéis dos suportes, e de cima deles tomou a pia e o mar, tirou de sobre os bois de bronze que estavam debaixo dele, e o pôs sobre um pavimento de pedra. Também o passadiço coberto para uso no sábado que edificaram na casa, e a entrada real pelo lado de fora retirou da casa do Senhor, por causa do rei da Síria. A morte de Acaz. Quanto aos mais atos de Acaz e ao que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Acaz com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. 2 Reis, capítulo 17. O reinado de Oséias de Israel. No ano do 10º de Acaz, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. A queda de Samaria e o cativeiro de Israel. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria. Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo.
Porém o rei da Síria achou Oséias em conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava tributo ao rei da Síria, como dantes fazia de ano em ano. Por isso o rei da Síria o encerrou em grilhões num cárcere. Porque o rei da Síria passou por toda a terra, subiu a Samaria e a sitiou por 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria, e os fez habitar em Ala, junto a Abor e ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. A causa do cativeiro. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus o que não era reto, e edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde os atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes ídolos em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor a ira, e serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes tinha dito: não fareis estas coisas. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos seus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos. Antes se tornaram obstinados, de dura cerviz, como seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Rejeitaram os estatutos e a aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências com que protestara contra eles. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos, e seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros. Fizeram um poste ídolo e adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. Também queimaram a seus filhos e as suas filhas como sacrifício. Deram-se à prática de adivinhações e criam em agouros. E venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou senão a tribo de Judá. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus, antes andaram nos costumes que Israel introduziu. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel e os afligiu, e os entregou nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Pois quando ele rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor, e o fez cometer grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido, nunca se apartaram deles, até que o Senhor afastou a Israel da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra para a Síria, onde permanece até o dia de hoje. O rei da Assíria renova a população de Samaria. O rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades.
A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram a alguns do povo. Pelo que se disse ao rei da Síria: as gentes que transportasse e fizesse habitar nas cidades de Samaria não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Por isso enviou ele leões para o meio delas, os quais as mataram, porque não sabiam como servir o Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes, que ele vá e lá habite, e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinava como deviam temer o Senhor. O culto misto dos samaritanos. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava, e os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram Sucote-Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Amate fizeram Acima, os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os Sefarvaim queimaram seus filhos Adrameleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim. Mas temiam também ao Senhor. Dentre os do povo constituíram sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos. De maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Até ao dia de hoje fazem segundo os antigos costumes. Não temem o Senhor, não fazem segundo os seus estatutos e juízos, nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor prescreveu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Ora, o Senhor tinha feito aliança com eles e lhes ordenara, dizendo: não temereis outros deuses, nem vos prostrareis diante deles, nem os servireis, nem lhes oferecereis sacrifícios. Mas ao Senhor que vos fez subir da terra do Egito com grande poder e com braço estendido, a ele temereis, e a ele vos prostrareis, e a ele oferecereis sacrifícios. Os estatutos e os juízos, a lei e o mandamento que ele vos escreveu. Os estatutos e os juízos, a lei e o mandamento que ele vos escreveu, tereis cuidado de observar todos os dias. Não temereis outros deuses. Da aliança que fiz convosco, não vos esquecereis, nem temereis outros deuses. Mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém, eles não deram ouvidos a isso, antes procederam segundo o seu antigo costume. Assim, estas nações temiam o Senhor e serviam as suas próprias imagens de escultura, como fizeram seus pais. Assim, estas nações temiam o Senhor e serviam as suas próprias imagens de escultura. Como fizeram seus pais, assim fizeram também seus filhos e os filhos de seus filhos, até o dia de hoje. Segundo Reis, capítulo 18, de 1 a 12, o reinado de Ezequias de Judá. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolos. E fez em pedaço a serpente de bronze, que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Feriu ele os filisteus até Gaza e seus limites.
desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. No 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, subiu Salmaneser, rei da Síria, contra Samaria e a cercou. Ao cabo de 3 anos foi tomada, sim, no ano 6º de Ezequias, que era o 9º de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. O rei da Síria transportou a Israel para a Síria e o fez habitar em Ala, junto a Abor, e ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus. Antes violaram a sua aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Não o ouviram, nem o fizeram. João, capítulo 12, do versículo 12 até o versículo 19. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e subiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto à multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Encerramos nossa leitura por hoje. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! Salmo 117. Agora vamos comigo parabenizar os aniversariantes desse dia 6. Bora lá? Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 6 de junho de 2025. Parabéns aos casais comemorando mais um ano de casados e aos bebezinhos completando mais um mês de vida. Meus parabéns especial nesse dia 6/6 vai para a Letícia Siqueira, lá em Pochorel, Mato Grosso. Vai para a Elaine Coutinho, em Primavera do Leste, Mato Grosso. Também para o Matheus Gonçalves, lá em São José do Rio Preto, São Paulo. Para o Fábio Pereira, lá em Tuiutaba, Minas Gerais. Para o Cristiano Neves, lá em Paulino Neves, no Maranhão. Para o Matheus Benevides, lá em Campinas, São Paulo. Para a Coquinha Cruz, em Brasília, Distrito Federal. Para o meu primo Fabiano Filho, em Tuiutaba, Minas Gerais. E para o pastor André Luiz, lá em Palestina, Goiás. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu quero orar por vocês. Vamos orar? Pai de amor, em nome de Jesus, graças te damos pela vida da Letícia, da Elaine, do Matheus Gonçalves, do Fábio Pereira, do Cristiano Neves, do Matheus Benevides, da Coquinha Cruz, do Fabiano Filho e do pastor André Luiz, por mais um ano de vida, Pai, que o Senhor concede a eles. Te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor os sustentou. Peço, ó Pai, que os acompanhe, direcione seus passos, Pai, caminhe com eles e que o Senhor possa manifestar o seu poder salvador àqueles que ainda não te receberam e fortalecer os que já te receberam como Senhor e Salvador. Pai, abrace-os neste dia e derrame sobre eles dádivas de amor, de paz, de alegria, de sabedoria, discernimento, saúde, prosperidade, muitas felicidades e muitos anos de vida. Que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumpra na vida deles, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas.
Deus é justo e bom. Vamos?